Olá, boa noite a todos. Meu nome é Laura Luísa Borges. E hoje eu vou apresentar o meu trabalho que é intitulado Desenvolvimento, Caracterização e Suscetibilidade Antimicrobiana de Complexos de Inclusão de Estatina, Beta-ciclodextrina revestidos com quitosana, que é de orientação da professora doutora Vanessa Migliolini. Então, o objetivo principal desse trabalho foi desenvolver complexos de inclusão à base de estatina e beta-ciclodextrina revestidos com quitosana. Isso se deu porque atualmente nós temos muitos pacientes que fazem uso de próteses dentárias, sejam elas removíveis ou fixas. E no caso das removíveis, a gente tem aí duas principais, que são as próteses totais e as próteses parciais. E a principal problemática desses pacientes é acerca da higienização. Uma higienização inadequada, ela pode acarretar um quadro chamado estomatite protética, que é uma infecção fúngica causada principalmente pelo fungo Candida albicans. E o tratamento dessa condição ele é feito principalmente com o uso de antifúngicos. E um dos principais, inclusive, antifúngicos utilizados é a anistatina, porém ela pura, né, em muitos casos não consegue ser eficaz para o tratamento dessa condição, justamente por conta da biodisponibilidade, mucoadesão, solubilidade desse fármaco nessa forma pura. Então, alguns estudos indicam que pode ser uma indicação, né, para uma melhora na qualidade desse tipo de medicamento, a complexação desses fármacos com as ciclodextrinas. Nesse caso, a gente vai utilizar a beta, porque existem alguns estudos que comprovam que ela aumenta a solubilidade do fármaco, bem como ela ocasiona uma liberação controlada desse fármaco. Além disso, a quitosana ela também se torna uma grande aliada nessa alternativa de complexação, porque ela melhora a mucoadesão dos fármacos, e isso pode acarretar numa melhor biodisponibilidade e melhor biocompatibilidade. Então, para a gente desenvolver esses fármacos, inicialmente nós preparamos os complexos puros, né, de estatina e beta-ciclodextrina, em uma proporção molar de 1:1 de etanol e água. Essas suspensões elas foram submetidas à agitação magnética por 24 horas, a 25 graus. Lembrando que como a anistatina ela é fotossensível, em todas essas etapas a gente fez em encap dos refratários que a gente utilizou, né, dos reservatórios que a gente utilizou para fazer o estudo, justamente para não acontecer a interação com a luz. Então, após a confecção dessas suspensões, a gente então evaporou elas a uma pressão de 600 milímetros de mercúrio por 60 graus e então fez a inclusão da quitosana. Então, para a inclusão, primeiramente foi preparada uma solução de quitosana na concentração de 0,1%, diluída em ácido acético 1%. Então, foram preparadas três diferentes proporções que foram utilizadas nesse estudo de complexos de inclusão com quitosana, proporção de 1:1, 1:2 e 2:1. Novamente, essas soluções elas foram agitadas em 24 horas e posteriormente foram envasadas e congeladas em ultrafreezer a menos 82 graus para posteriormente serem liofilizadas por 72 horas. Foram submetidas essas soluções, né, esses complexos, a testes de caracterização para a gente determinar se de fato, além de acontecer a complexação da anistatina com a beta-ciclodextrina, poder observar se ocorreu o revestimento com a quitosana. Então, nós tivemos aí a microscopia eletrônica de varredura por emissão de efeito de campo, espectroscopia infravermelha por transformada de Fourier, calorimetria exploratória diferencial, termogravimetria e difração de raio-x. Para o teste de sensibilidade antimicrobiana, foi determinado o uso do teste de disco de fusão. Então, para ele, inicialmente, a gente fez um repique com a Candida albicans selecionada, que foi da cepa ADCC 1023. E então foi realizado uma coleta com um suave estéreo dessa cândida e ela foi inserida num tubo que apresentava solução salina estéreo. Essa inóculo tinha que ter uma concentração de 1 a 2 vezes 10 a menos 8 células por ml e ela foi calibrada, né, com comparação visual com escala de McFarland a 0,5. Após, né, o preparo do inóculo e devidamente na concentração adequada, ela então foi depositada sobre a placa por esfregaço, né, na placa, e então foi realizado a colocação, a deposição dos fármacos que estavam em posicionamento em disco, né, em formato de disco. Então nós temos aí o fármaco puro, a anistatina, o fármaco complexado, a anistatina beta-ciclodextrina, e o fármaco complexado com revestimento de quitosana, nis-beta-quitosana, e o nosso grupo controle, que foi o fluconazol. Todos os testes foram feitos em triplicata e em 3 condições diferentes. Para os nossos resultados no FTIR, né, o nosso teste de espectroscopia por infravermelho, a gente utilizou aí transmitância por número de onda, e a gente pode observar que, apesar de ter muitos padrões de onda semelhantes ao da anistatina, que é o fármaco puro, a gente pode observar vários picos, como é o caso do pico de 1711 e 2931, que são picos presentes em bandas da quitosana, o que traz aí pra gente uma possibilidade de revestimento. No caso do DSC, a gente observou certas alterações em ponto de fusão, energia necessária, né, para degradação desses fármacos, e além disso, esse padrão se assemelhou também ao da quitosana. No caso dos testes de caracterização, no caso do TGA, né, da análise termogravimétrica, a gente percebeu um perfil semelhante de decomposição ao perfil da quitosana, né, e tanto o perfil dos complexos revestidos, quanto dos complexos em si, estatina e beta-ciclodextrina, quanto da quitosana, que trouxe pra gente aí a presença da complexação e, né, do revestimento. No caso da análise de fração de raio-x, nós percebemos alguns picos que trouxeram pra gente aí também, no caso em 10 graus, 12 graus e 17 graus, que são picos característicos da quitosana, então comprovaram o revestimento. E no caso da análise da microscopia, perdão, a gente pode observar que teve, né, uma estruturação mais amorfa da superfície dessas substâncias e, no caso das que são revestidas com quitosana, a gente pode observar uma maior porosidade. Então, a gente teve tanta complexação, né, trazendo aí uma estrutura mais amorfa quanto o revestimento. No caso dos testes de sensibilidade antimicrobiana, teve formação de halo de inibição em todas, né, os nossos testes, exceto na beta-ciclodextrina e na quitosana. A gente teve halos consideráveis, né, de fato, de inibição, confirmando a sensibilidade da Candida albicans, e a gente teve aí a não formação de halos na beta-ciclodextrina por conta dela ser inerte, e na quitosana, muito provavelmente, apesar de ela ter uma certa atividade antifúngica, muito provavelmente não aconteceu essa formação de halos por conta da forma com que ela estava depositada sobre a placa, né, justamente por serem grãos, e talvez dessa forma a gente teve aí uma inatividade
da mesma. Então, dessa forma, a gente conseguiu concluir que os complexos de inclusão eles foram revestidos pela titosana e as formulações elas apresentaram, de fato, um potencial antifúngico contra a Candida albicans, podendo ser uma alternativa para o tratamento da estomatite protética. Essas foram as referências utilizadas nesse estudo. Muito obrigada.